aonde estiver cada um, para seu restabelecimento, em nome de Jesus. Nesse momento, eu passo a palavra à Glaci, para que ela possa fazer o nosso exórdio da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, querida. Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja dentro de cada um de nós, encarnados e desencarnados, e que eternizemos todas as palavras proferidas, todas as palavras ouvidas, tudo que for bom, que nos leve ao caminho de Jesus. E então, exatamente do livro Caminho Verdade, Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, 176, o caminho. E Jesus disse: Eu sou o caminho. João 14:6. Olha só, como nosso irmão maior, né? Como nosso governador planetário, como bom e imenso modelo que nós temos. Ele não diz que não é através dele que é para trazer para ele, mas não, ele é o caminho para chegar ao Pai. Né? Então diz, há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crente, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura seu aconchego nos templos. Veio a morte das pessoas amadas, houve-se uma ou outra pregação que auxilia a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, à maneira de pomada miraculosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que o Senhor se nos revelou como sendo o caminho. Não que se compreenda estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante para o bem infinito, porque o trabalho construtivo em todos os momentos da vida é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte das regiões da economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor, não alcançarem a legítima prosperidade espiritual, são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. Então, meus irmãos, aqui abertamente, muito claramente, nos diz, né, até aquela palavra que nós temos até um livro também por Emmanuel, né, psicografado também por Chico, que diz caminho, verdade e vida. Mas tem uma parte de uma oração que eu gosto muito de fazer, que diz assim, o maior alento e o maior alimento é o Evangelho. E o Evangelho é o caminho, a verdade e a vida. Mas o Evangelho praticado, o Evangelho compreendido, o Evangelho conhecido, o Evangelho direcionado ao bem, à caridade, à compaixão, à paciência, num gesto de perdão. E o maior antídoto para esse caminho, o maior antídoto para a gente viver melhor, viver com os desafios, com menos agressões, com mais suavidade, com mais serenidade, é o amor. Então, que esse caminho seja o amor para cada um de nós. Muita paz e muita luz. Passa a palavra, Dora.
Obrigada, Glaci. Nesse momento, eu passo a palavra a Gilson para que ele possa fazer a nossa oração de abertura do nosso Evangelho. Seja bem-vindo, grande Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós, pedindo só o comparecimento de todos nós na noite de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje vamos fazer a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnado e desencarnado, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita prosperidade, muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Dora. Obrigada, Gilson. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso grandioso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e todas suas legiões de trabalhadores da luz, para passar a palavra à nossa querida Margot para leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Dora. Boa noite a todos. Beijo no coração de todo mundo. Vamos hoje fazer o nosso Evangelho no lar. Receber essas palavras, porque o Evangelho de hoje, ele vem nos fortalecer no que nós já praticamos e nos fortalecer para o que nós ainda não praticamos. Então, o capítulo é o 17, sede perfeitos. Os itens são o 1 e o 4. Vamos ao item 1. Caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes aos vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 44, 46 a 48. Nós já sabemos que nós não podemos atingir o patamar da perfeição de nosso Pai. É impossível, né? Sermos perfeitos como o Pai. Mas nós temos um modelo que Deus nos enviou. E é muito difícil ser perfeito como Jesus o é. Mas isso não significa que nós não devemos tentar. Porque precisamos lembrar que Jesus foi criado da mesma forma que cada um de nós. Tudo bem, ele é um espírito que nasceu muito antes da gente, mas
precisamos andar nessa estrada, no caminho, para conhecer a verdade, para chegar na vida real e olhar a face de nosso Pai. E a gente só vai conseguir se o Evangelho for vivo e praticado por cada um de nós. A nossa evolução é individual, mas nós precisamos praticar o Evangelho em conjunto, na parceria, porque senão a gente não evolui, senão a gente não alça e vamos ficar dentro dessa samsara, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. E a gente não precisa mais tantos ir e vir. A gente precisa vir algumas vezes. Mas para isso nós temos que ser bons espíritas. Vamos ao item 4. Bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o Espiritismo leva aos resultados acima expostos. Ele se refere ao item anterior que fala sobre o homem de bem. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Muitos, entretanto, dos que acreditam nos fatos das manifestações, não lhes aprendem as consequências nem o alcance moral, ou, se os aprendem, não os aplicam a si mesmos. A que atribuir isso? A alguma falta de clareza da doutrina? Não, pois que ela não contém alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é da sua essência mesma e é donde lhe vem toda a força, porque a faz ir direto à inteligência. Nada tem de misteriosa e seus iniciados não se acham de posse de qualquer segredo oculto ou vulgo. Será então necessária para compreendê-la uma inteligência fora do comum? Não. Tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem, ao passo que inteligências vulgares, moços mesmos, apenas saídos da adolescência, lhe aprendem com admirável precisão os mais delicados matizes. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que o observam, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Maturidade que independe da idade e do grau de instrução, porque é peculiar ao desenvolvimento, em sentido especial, do espírito encarnado. Algumas, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com os seus pendores, nem com os seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que não são dotados. Tem a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada, ou bem pouco, lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de lhes sobrepujar as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, do que lhes figura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente se iniciem em novos mistérios sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Vou fazer uma pausa.
Para sermos bons espíritas, precisamos primeiro ser homens de bem. E como é que nós passamos a fazer parte neste grupo dos homens de bem? Amando, perdoando, sendo benevolentes, a caridade, a fé, o altruísmo, a dedicação, sim, a nosso Pai, o nosso amor a Ele sobre todas as coisas. E ao próximo, como nós nos amamos e como nos dedicamos a nós mesmos. A frase certa é: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amo. Palavras de Jesus. Mas nós, ainda que trilhamos, que nos arrastamos nesse planeta em busca de respirar um ar melhor, mais leve, nós, pelo menos, precisamos conhecer o amor que nós temos por nós mesmos. Nós, diante desse conhecimento, nós vamos trabalhar para amar o nosso próximo como nós nos amamos. É difícil? Não é difícil, é porque nós priorizamos as coisas do mundo. E quando nós priorizamos as coisas do mundo na nossa vida, nós deixamos de nos amar. E como é que nós vamos amar o nosso próximo? O homem de bem, ele vai priorizar as coisas divinas, a lei moral. Se nós fizermos isso, nós já estamos no caminho para sermos bons espíritas, para sermos bons cristãos. Um bom espírita, ele é um bom cristão. Diante do que nós vivenciamos, pelas dificuldades de sermos bons, nós caímos novamente nas lições de Santo Agostinho. Olhar para nós, nos conhecermos, trabalharmos em nós, que aí a gente pode amar e trabalhar para o outro. O bom espírita, ele é um bom homem, e ambos vão priorizar não a si, vão priorizar ao outro. O bom espírita vai priorizar a sua moral, a sua dignidade, e vai respeitar o outro, trazendo para ele, se ele não tem o conhecimento moral, para que ele se priorize, para que ele conheça a sua essência, a sua espiritualidade e passe também a vivenciar a busca desse melhoramento. Uma coisa que devemos aprender a fazer. Será que a gente consegue todos os dias olhar para nós e dizer: nossa, hoje eu falhei com meu irmão, hoje eu falhei com minha mãe, hoje eu falhei com a esposa, eu falhei com o marido, eu falhei com o filho, eu falhei com o vizinho, com o colega de trabalho, eu falhei com o motorista do ônibus que me conduzia. Eu posso reconhecer isso? Posso, mas será que eu já tenho a habilidade e o amor de chegar até o outro e dizer: eu errei com você, me perdoe, ontem eu... Não é inventar nem desculpar, eu estava muito estressada, porque a gente bota o nosso erro uma culpa externa. Não, é assumir. Assume que você errou, que você não precisava sair do seu equilíbrio, que você não precisava sair da sua harmonia, mas você saiu e ofendeu e magoou. Então, reconheça que o erro é seu. Não foi o temperamento, não foi a chuva, não foi. Foi você, fui eu, fomos nós.
Então, nós precisamos reconhecer que nós erramos. Oh, errar é tão pesado. Vamos colocar aí que nós falhamos. Nós falhamos. Eu falhei com você ontem e eu estou aqui para me redimir. Se o outro disser assim, Margot, você sabe que eu não notei, eu não levei em consideração. Nós vamos enxergar no outro que ele já está à nossa frente. Que ele já é um homem de bem, que ele já é até um bom cristão. Porque eu estou expandindo, não vou chegar só aqui no espiritismo. O espírita, quando ele é um bom cristão. Então, para todos aqueles que chegar e disser, não, eu não reparei, foi mesmo, você foi rude comigo? E aí a gente, é um conforto, não é uma humilhação, mas é um conforto. Nossa, que bom que eu não causei um transtorno, que bom que eu não fiz um mal. E é uma forma de eu também me corrigir, porque outra pessoa pode levar aquilo de uma outra forma. E vamos dar um exemplo aí, alguém que tenha levado de outra forma. Eu preciso ir até ele e me desculpar, e pedir perdão. E se ele disser assim, problema seu, eu não quero saber disso, você me magoou, eu não vou te perdoar. Aí o problema realmente não é nosso, o problema é dele. Né? Já chegamos, tivemos o reconhecimento, tivemos a humildade de querer consertar no que erramos, mas o outro não aceita. Então, se ele não aceita, eu dei o meu melhor. Ele não quis receber. É como Jesus diz assim, onde você chegar, dê a sua paz. Se ele não receber, pegue sua paz de volta e vai embora. Então, você pega a sua paz, a sua humildade, o seu perdão e segue em frente. Porque cada um vai dar o que tem. Ninguém dá aquilo que não possui. E se ele ficar chateado, a chateação é dele. Ele que administre. Se ali não tem o perdão, então a ausência de perdão que fique para ele. Mas nós não podemos, principalmente nós que somos espíritas, que temos o conhecimento, que estudamos, que nos aprofundamos, nós não podemos mais evidenciar essas coisas. Nós não podemos mais atrasar a nossa marcha. Nós não atrasamos a marcha de ninguém. Nós atrasamos a nossa marcha. E nós não podemos mais, não temos mais esse tempo. O tempo está difícil, está doloroso e o tempo urge. E eu estou falando aqui, estou me lembrando de Maria de Magdala. Maria de Magdala, todo mundo sabe a história de Maria de Magdala. Uma mulher belíssima, mas ela tinha uma vida, uma profissão, uma vivência imoral, vamos colocar assim, não digna. Mas, quando ela conhece Jesus, na leitura que eu fiz dessa parte que me marcou muito, quando Jesus está numa praça falando para o povo, ela chega a primeira vez e olha para ele e se encanta com aquele homem belíssimo. É um homem belíssimo, no qual ela se encanta com sua sensualidade. Primeiro ela olha para Jesus e ela vê um homem, ela não vê um mestre, ela não vê um rabi. Então, passam-se alguns dias e ela, nesse mesmo momento, ela chega para Jesus e diz para ele, nos dias de hoje, a gente diria assim, ela deu uma cantada em Nosso Senhor. E ela deu uma cantada. E ele diz para ela, ainda não é o momento. Não é o momento. E se retira. Em outras circunstâncias, ele está novamente falando ao povo e ela vai para ouvir
Lógico que ainda ainda com a energia da sensualidade, mas quando ela passa a absorver a mensagem de Jesus, aquele momento, aquela sensualidade, aquela energia começa a dispersar. E ela começa a ver nele um mestre. E ela não estará mais perseguindo o homem Jesus, mas sim ela estará seguindo o mestre Jesus. E Maria de Magdala passa a ser essa mulher que convive com Jesus, com seus discípulos. Ela abandona a sua vida mundana, e num diálogo com Jesus, ele dizia: Maria, persevere na fé. E ela pergunta: mestre, se um dia, quando o Senhor não estiver mais aqui, ele diz: ore, persevere na fé, faça o que estamos fazendo, dê continuidade, leve aos outros o que você recebeu. Dê ao outro o conhecimento do amor do Pai. E Maria convive ali com os apóstolos até o dia que o mestre desencarna, e eles começam a dispersar para levar o evangelho. Ela pergunta se pode ir, mas ela não pode. Não que ela não pudesse, mas eles ainda se enxergam simplesmente como homens, e em suas fraquezas jogam para cima dela a responsabilidade. Se eles, a possibilidade deles falharem, eles jogam para cima de Maria de Magdala. Então, eles não querem que ela os acompanhe. E ela fica por ali. E um dia, ela encontra um grupo de leprosos, e é a partir desse momento que ela é Maria de Magdala, apóstolo do Cristo, porque ela não só vive. Todos nós somos discípulos. Nós estudamos, nós nos aprofundamos, nós levamos o evangelho aonde precisa, mas será que nós estamos vivendo esse evangelho? Nós só nos tornaremos apóstolos quando realmente vivenciarmos o evangelho de Deus. Enquanto não, nós seremos apenas discípulos de Jesus. Maria de Magdala passa a levar para aquelas pessoas doentes, com lepra, com hanseníase, a boa nova. E eles se maravilham, até o dia que o povo da cidade diz que eles não podem ficar, eles precisam ir. E ela vai embora com eles. Maria, nós sabemos que ela passa a cuidar dessas pessoas. Tanto a cuidar que ela traz, ela coloca em seu colo crianças com hanseníase, mulheres, ela aconselha os homens, e ela dá o exemplo, e ela vive o amor sublime do Mestre, e dá incondicionalmente esse amor ao próximo. Maria vive alguns anos no meio daquele grupo, daquelas pessoas, um lugar frio, feio, lúgubre, um lugar de muita tristeza, de muita dor, mas que há a felicidade e a bênção do mesmo. Maria pega a hanseníase,
e vai ficando a cada dia mais fraca, até o momento que ela decide. Ela precisa ver os amigos, se despedir dos amigos. Ela pretendia encontrar João Evangelista e Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Porém, ela sai próximo, dias andando fraca, ela cai, doente, e algumas pessoas a acolhem. E ali ela passa algumas noites em muito sofrimento e muitas dores, e vem a desencarnar. E já adiante, em Cafarnaum, ela olhando as lindas águas, seu espírito limpo, adiante ela guarda as lembranças, aliás, ela guarda as lembranças do mestre, e de repente ela olha, e lá adiante vem simplesmente Jesus ao encontro de Maria de Magdala para conduzi-la ao reino de Deus. Porque a proposta de sermos perfeitos, de sermos bons homens de bem, espíritas bons, é sim adquirir, receber, sermos aceitos no reino de Deus. É essa a proposta. E é o que nós desejamos. Ninguém quer desencarnar e ficar por aqui batendo cabeça. Vocês sabem que eu perdi 2 parentes, perdi não. Eles que ganharam a vida no plano espiritual agora, a gente sabe que todo mundo morre, mas nem todo mundo desencarna. O Espiritismo nos dá essa clareza, essa fé, esse conhecimento de que viver na matéria é só uma passagem, é uma vírgula no contexto inteiro de nossa existência. Então, a gente precisa não só aceitar os ensinamentos, mas como vivê-los. E vivê-los principalmente para nos libertarmos das coisas do mundo. A grande maioria dos espíritos morrem, mas não desencarnam, porque estão presos às coisas materiais. São presos aos familiares, a seus pais, são presos aos seus filhos, estão presos aos seus esposos, esposas, estão presos aos seus trabalhos, aos seus carros, às suas casas, à sua fortuna, e não morrem em paz. O corpo morre, mas eles não enterram aquele momento que acabou para viver uma nova oportunidade que é nos ofertada. Nós deixamos aqui alguns parentes, mas nós estamos voltando para reencontrar tantos outros parentes. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se realmente nós formos do bem, se formos bons. Porque se estivermos ainda nesse emaranhado das coisas do mundo, nós vamos ficar presos. É como se estivéssemos acorrentados às coisas daqui. E espíritas, nós precisamos mais do que nunca aprender não só a morrer, a desencarnar. Nós precisamos libertar os nossos familiares. Nós precisamos dar a chance para que eles vivam, continuem vivendo suas vidas encarnadas. E nós precisamos voltar em paz para a vida espiritual. E só quem pode fazer isso por nós somos nós mesmos. Deixar as coisas do mundo, viver neste mundo as coisas que o mundo nos oferece com discernimento. Mas se preparar para voltar para casa. A gente não lembra, mas quando a gente botar o pé lá, é outra coisa.
Quantos de nós, dos nossos que já foram, que vão estar felizes aguardando a nossa chegada? Que nossa chegada lá seja assim, de espíritas cristãos, bons, livres, libertos das coisas materiais. O bom espírita diz assim. Ui, perdão, gente, caiu aqui o telefone. Eu tinha uma outra coisa para ler, mas eu não vou ler, porque ele é compridinho e eu não tenho tempo. E eu não vou nos sufocar no tempo. Nós vamos, então, em 2 minutos, a gente vai, então, para a nossa prece final. Eu queria só frisar uma coisa, que todos nós sabemos: a morte não existe. Então, vamos viver essa vida para que a gente possa continuar a viver a próxima, a que nos aguarda daqui a alguns anos, daqui a algum tempo, ou até mesmo daqui a algumas horas, a gente não sabe, mas que a gente possa sair daqui sem carregar nenhum peso. Só a busca da alegria, como Maria de Magdala, que passou a porta estreita. Ela atravessou a porta estreita. Ela deu de si para o próximo. Ela deu não só o seu amor, mas a sua saúde, a sua vida, por amor ao próximo. A gente talvez a gente não tenha essa consciência ou não tenha essa leveza. Mas se a gente já está nessa estrada, nesse caminho que nos conduz a Jesus, firmemos o nosso pé. Não olhemos para trás. O que já foi, já passou, já passou. Tinha que ser vivido. Agora é uma nova fase. Vamos investir em nós. Então, meus irmãos, vamos à prece de encerramento aqui no nosso evangelho dessa noite. Eu vou pedindo a Deus, que é Pai de todas as coisas. Senhor Deus, gratidão pelas oportunidades que nos são dadas diariamente de sermos melhores, de a cada dia dar passos em vossa direção. A vós, mestre amado querido, nosso exemplo de perfeição, de amor, de resignação, de fé, de caridade, misericórdia, de bondade. Gratidão pelas oportunidades que nos dá na vida, de não nos abandonar, de nos fortalecer a cada momento. A vós, Santíssima Mãe, que o nosso amor, que esse amor que existe dentro do nosso coração se multiplique como vós que sois mães de todos nós. Que nós, homens ou mulheres na matéria, mas nós, como seres espirituais, faz, mãe, que esse sentimento de amor que vem de vós, que habita em nós, se multiplique a cada dia, a cada momento. E se nós, mãe, fraquejarmos, dá-nos a tua mão, ergue-nos, olha em nossos olhos e fortalece a nossa alma, para nunca desistir, como vós, que nunca desistiu, que lutou, que chorou, que derramou
lágrimas que nenhuma outra é capaz, de tanto amor, derramar as lágrimas que vós derramastes pelo teu filho e ainda, Mãe, derrama por nós. Aos nossos anjos guardiões, os anjos de nossa casa, a doutor Bezerra, a Agostinho de Hipona, a Humberto de Campos, a Chico, a Emmanuel, a Paulo de Tarso, a João Evangelista, a Francisco de Assis, a toda essa gama de espíritos de luz, eu peço nesse momento pelo nosso Brasil, pela nossa nação, pelo nosso país e por cada coração que pulsa neste momento, neste Evangelho. Que essas pulsações de cada um de nós possa se unir numa única harmonia, vibrando amor para cada um de nós e dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, de nossos bairros, cidade. Agradecendo sempre a todos aqui pela oportunidade de nos ouvir e de nos fortalecer o pé no caminho que nos conduz pela verdade à vida, a encontrar o Mestre Jesus, que só através dele nos levará a Deus. E assim eu digo, Senhora do amor, Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não for a vossa missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que recebemos a eterna revelação da vida em seus dons mais supremos. O Senhor é sempre convosco, Senhora da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem, nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime. Ai do mundo se não fora a santa vossa missão sublime. Que assim seja, que estejamos em paz, agradecendo a Deus e a cada um de vocês por esse momento ofertado. É com você, minha irmã Dora. Obrigada, querida. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa, e todas as suas legiões de trabalhadores da luz, para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar na noite de hoje. Que a paz, o amor, a misericórdia divina permaneça em cada lar, em cada coração, em cada mente. Boa noite a cada um de vocês. Paz e